Amém? Todo domingo tem um almoço de família lá em casa, na casa dos meus pais. Hoje eu estou casado com a minha esposa, mas a gente sempre vai para a casa dos meus pais e a gente se reúne lá com meu irmão, minha irmã, a família, meu sobrinho agora que está lindo e tal. E minha mãe, ela faz muita comida, ela adora fazer comida, ela adora cozinhar para a gente comer, geralmente ela faz muita comida. Mas tem algumas comidas que minha mãe faz que eu não curto muito. Por exemplo, salpicão. Alguém aqui gosta de salpicão? Levanta a mão aí rapidinho. Uma galera. Cara, eu odeio salpicão, acho salpicão muito ruim. Eu não consigo gostar de salpicão. Minha mãe sabe que eu não gosto de salpicão. Mas minha mãe, assim, ela faz muita comida mesmo. Ela é bem exagerada, assim, ela quer que a gente se sinta bem, que a gente gosta da comida dela. Ela sabe que eu não gosto, mas ela sempre pergunta, poxa, filho, você não vai querer comer salpicão? Você não quer? Eu falo, mãe, eu não quero, eu não gosto de salpicão. Enfim, é óbvio que ela faz na melhor das intenções, ela quer realmente agradar a todo mundo. Lá em casa tem várias pessoas que gostam de salpicão, então ela faz e tal. Tem gente que vai comer o salpicão, mas ela sempre me pergunta, se minha mãe quisesse realmente me agradar, fazer uma comida para eu gostar demais, não adiantaria ela fazer salpicão. Por mais que ela tivesse a melhor das intenções, por mais que ela fizesse aquilo com todo o carinho e amor do mundo, se ela quisesse realmente me agradar, no almoço de domingo, não adiantaria ela fazer salpicão. Ela poderia ter, sabe, aquela intenção totalmente amorosa de mãe, mas não ia adiantar muita coisa. Você já passou por alguma situação assim, que você quer agradar muito alguém, você quer fazer uma coisa legal e você faz na melhor das intenções, e aí você vai cheio de esperança e expectativa e apresenta aquilo e a pessoa não gosta muito. Você não agrada muito, mesmo que você tenha a melhor das intenções. Vamos mudar um pouquinho o ambiente. Por exemplo, no trabalho, eu já vi isso acontecer várias vezes, sabe? Quando tem um colega de trabalho que está lá fazendo uma coisa e às vezes ele, na melhor das intenções, faz alguma coisa que de repente expõe o outro colega e acaba sendo realmente muito ruim para o outro. Mas ele fez na melhor das intenções. Ele fez realmente querendo dar o melhor de si e tudo mais. Isso acontece muito, geralmente, em ambiente de trabalho. Às vezes não é nem sem querer, às vezes as pessoas são realmente maldosas, mas elas fazem, às vezes, na melhor das intenções e acabam não agradando muito. Existem situações na nossa vida que, por mais que a gente tenha a melhor das intenções, a gente não necessariamente vai agradar, ou a gente não necessariamente vai fazer o que é mais correto no fim. Aí você já deve ter ouvido aquele ditado popular que diz, de boas intenções o inferno está cheio. Você já ouviu esse ditado? Por mais que eu não concorde muito, que essa teologia desse ditado não esteja totalmente correta, eu concordo um pouco com o que esse ditado quer dizer. Enfim, muitas vezes na vida, a gente pisa um pouco na bola por a gente agir na melhor das intenções, sem antes pensar muito nas consequências dos nossos atos, ou sem antes consultar a Deus o que a gente realmente deveria fazer, ou sem antes consultar a palavra de Deus para continuar alguma coisa. E aí eu queria ler com vocês um texto que mostra uma situação mais ou menos assim, que está lá em Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, você pode abrir a sua Bíblia e a gente vai ler esse texto. Antes da gente ler, deixa eu só falar um pouquinho do contexto desse texto aqui. Esse texto, ele é um momento exatamente após a ressurreição de Jesus. Lucas, ele descreve com detalhes a morte de Jesus, a sua crucificação, e ele relata que assim que Jesus morre, um homem chamado José, que era da cidade de Arimateia, pede para Pilatos para pegar o corpo de Jesus e levar o corpo de Jesus para o sepulcro. E aí Lucas detalha que algumas mulheres que tinham seguido Jesus desde a Galiléia, seguiram José e viram o sepulcro que José levou e como que o corpo de Jesus tinha sido colocado dentro desse sepulcro. E aí no finalzinho do capítulo 23, Lucas narra que essas mulheres foram para casa preparar perfumes e especiarias para que elas pudessem embalsamar o corpo no dia seguinte, pois aquele dia lá que Jesus tinha sido morto, tinha sido levado para o sepulcro, era um sábado, e sábado, na época dos judeus, era um dia de descanso, eles teoricamente não faziam muitas coisas. E aí vem o texto que a gente vai ler, Lucas capítulo 24, a partir do verso 1, diz o seguinte: no primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente,
2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhes disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galileia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no 3º dia. Então se lembraram das palavras de Jesus. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas estas coisas aos 11 e a todos os outros. Aos 11 aqui porque Judas já tinha se suicidado. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Com certeza, essas mulheres aqui quiseram embalsamar o corpo de Jesus na melhor das intenções, mas elas não deveriam ter pensado em fazer isso. Com certeza, essas mulheres devem ter preparado os perfumes e especiarias na melhor das intenções, mas elas tinham se esquecido das palavras de Jesus sobre a sua ressurreição. Nem sempre a melhor das intenções vai levar a gente a fazer o mais correto ou o que realmente agrada a Deus. Esse trecho aqui de Lucas, ele tem muito para ensinar para a gente. E eu queria trazer algumas lições aqui para a nossa vida essa noite. A primeira lição para a nossa vida é a seguinte: o que Jesus fala sempre se cumpre. O que Jesus fala sempre se cumpre. Olha os versículos 1, 2 e 3. No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. O que elas encontraram lá? Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o corpo de Jesus. E aí no verso 6, os homens que apareceram em roupas brilhantes dizem: ele não está aqui, ele ressuscitou. Lembrem-se das palavras de Jesus, o que ele disse para vocês. Jesus tinha passado 3 anos com os discípulos, ensinando, exortando, corrigindo, amando, compartilhando, pregando. Uma das coisas que Jesus deixou bem claro foi sobre a sua necessidade de morte e ressurreição. Outros evangelistas, além de Lucas, você pode ver, por exemplo, Mateus e Marcos, relatam isso aqui nos evangelhos quando eles escrevem sobre Jesus, sobre a necessidade da ressurreição. De repente chega o dia em que Jesus é capturado pelos romanos, é crucificado numa cruz, ele morre, a sua vida é entregue. Lucas então narra a ida das mulheres ao sepulcro de Jesus para embalsamar. O que elas encontraram lá? Só uma pedra removida. O que Jesus tinha dito para os seus discípulos se cumpriu. Nesse exato momento aqui, Jesus ressuscitou, exatamente como ele tinha dito. Tudo o que Jesus fala sempre se cumpre. Tudo o que Jesus fala vai acontecer. Jesus nunca frustra ninguém. Jesus nunca engana ninguém. Ele nunca falha com ninguém. Jesus é Deus e todas as suas palavras são verdadeiras. Eu gosto muito de assistir esses caras que fazem essas mágicas de rua, sabe? Esses caras mais modernos assim. Eu lembro a primeira vez que eu vi aquele David Blaine num programa lá na HBO, depois dele vieram vários outros, assim, que fazem umas mágicas muito incríveis, assim, e eu acho muito interessante quando eles falam alguma coisa, assim, para aquela galera que está ali prestando atenção no truque de mágica, e aquela coisa ali acontece exatamente como o cara fala, ou como ele conduz ali naquele momento. Diferente de um truque de mágica, as palavras de Jesus, elas são absoluta verdade. O que ele fala se cumpre, e a palavra de Cristo tem todo o poder. E aí, sabe qual é o ensinamento disso para a nossa vida hoje? Qual é o ensinamento prático disso para mim e para você? Se as palavras de Jesus sempre se cumprem, a gente deve buscar a sua palavra. E aí, se você é aquela pessoa que gosta do reteté, do fogo e tal, eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida hoje aqui. Leia mais sua Bíblia. Leia mais a sua Bíblia. Se tudo que Deus quis revelar para a gente está aqui,
A gente tem que ler isso aqui todos os dias e trazer cada ensinamento disso aqui para o nosso coração. Cara, quantas vezes na minha vida eu precisei da direção de Deus em algum momento, eu precisei ouvir o que Deus queria realmente me falar, ou o que eu precisava ouvir, e eu busquei aqui, eu pude encontrar, e isso trouxe alívio para o meu coração. Quantas vezes eu no meu momento de devocional pude ler a Bíblia, e aquilo trouxe paz para o meu coração, aquilo tirou a angústia que tinha realmente se abatido sobre a minha vida. O problema é quando a gente tem preguiça de buscar a palavra de Deus. É tão mais fácil a gente ouvir alguém trazer uma palavra de Deus diretamente para o meu coração. É tão mais fácil ouvir aquele irmãozinho cheio da unção, falando alguma coisa diretamente para mim. É tão mais fácil eu ver um vídeo no YouTube de um pastor super bacana, maneiro, da moda e etc., que fala coisas super legais que eu nunca tinha ouvido antes. É muito mais fácil fazer essas coisas. O nosso desafio, ouve isso que eu vou falar, o seu desafio, o meu, como cristãos, é a gente ler a palavra que foi escrita a seu tempo, para aquelas pessoas, buscar entender qual era a mensagem que é atemporal, que serve para a gente hoje, e trazer isso, trazer esse conteúdo para o nosso coração, para a nossa vida hoje em dia. Esse é o nosso desafio como cristãos. Aí você quer um exemplo prático? Eu vou dar para você um exemplo prático. Se você está, por exemplo, pensando se a pessoa que você está conhecendo é legal para você ter um relacionamento, é legal para você continuar um namoro ou não, cara, vai buscar na Bíblia quais são as características de um marido cristão, de uma mulher cristã. O problema é que a gente às vezes não gosta muito de pensar um pouco. A gente, mas onde é que tem na Bíblia que o meu namorado tem que... Não é essa. Não é essa a resposta que você tem que buscar. Cara, vai buscar quais são as características de uma pessoa legal para um relacionamento numa Bíblia. Você quer saber se aquele emprego que você está seguindo, que você está querendo muito, por exemplo, é bom para você? Cara, vai buscar na Bíblia se existe alguma coisa que impeça você de buscar, de seguir esse emprego. A Bíblia é muito clara, mas a gente tem preguiça. E aí, abrindo um parênteses aqui, cara, quanta gente que pede um emprego, está lá desempregada, quer buscar Deus, etc., e Deus vai e dá, e aí a pessoa some da igreja, porque ela começa a ficar muito cansada. Enfim, é só um desabafo aqui. A palavra ensina muita coisa sobre o que a gente deve fazer e sobre quais atitudes a gente deve tomar nas situações que a gente vive no nosso dia a dia. Tudo o que Jesus fala se cumpre. Ele disse que ia ressuscitar e ele ressuscitou. Se ele ensina a gente a buscar um reino dele em primeiro lugar e todas as coisas vão ser acrescentadas, então, meu querido, se acalma porque todas as coisas vão ser acrescentadas, porque o que Jesus fala se cumpre. Se ele ensina para a gente a descansar e depositar sobre ele o nosso fardo, porque o dele é leve, então fica tranquilo porque todo o peso vai sair das suas costas. Tudo o que Jesus fala se cumpre. A segunda lição que esse trecho que a gente leu traz para a nossa vida é uma lição que é muito importante. Eu queria muito que você não esquecesse disso. Quando a gente esquece o que Jesus diz, a gente faz o que a gente acha ser o mais correto ou o mais normal, e o risco da gente estar errado é enorme. Quando a gente esquece o que Jesus diz, a gente faz o que a gente acha ser o mais correto ou normal, e o risco da gente estar errado é enorme. Se a gente se esquece das palavras de Jesus, a gente passa a viver de acordo com o que a gente acha mais certo e a gente corre o risco de estar profundamente equivocado. E eu vou falar uma coisa para você guardar no seu coração. É possível, é muito possível a gente fazer alguma coisa na melhor das intenções e mesmo assim a gente está tremendamente errado. É possível a gente fazer alguma coisa na melhor das intenções e mesmo assim a gente está tremendamente errado. Olha lá para o trecho que a gente leu. O que tinha acontecido? Jesus tinha acabado de morrer. Cara, eu imagino que os discípulos, as mulheres, o povo que teve contato com Jesus, realmente eles tivessem ficado maravilhados com as coisas que Jesus tinha feito. Cara, quantos ensinamentos maravilhosos a gente aprendeu com o Mestre, quantos milagres a gente viu, quanta autoridade. Alguém realmente de destaque no nosso meio. Mas agora Jesus morreu. Acabou aquele momento incrível que a gente estava vivendo. Infelizmente, todas as coisas boas acabam um dia. Jesus agora está lá no sepulcro, ele morreu. Então vamos lá embalsamar Jesus. Vamos fazer o que a gente tem que fazer.
Jesus tinha falado várias vezes com eles que ele morreria e ressuscitaria. Várias vezes. Ou as mulheres duvidavam de Jesus, ou elas não se lembravam das palavras de Jesus. E aí o que os homens que aparecem lá em roupas brilhantes falam para aquelas mulheres me leva a crer que elas realmente tinham esquecido. Aquilo ali que Jesus tinha ensinado sobre a sua ressurreição, talvez não tivesse entrado totalmente no coração delas. Olha lá os versículos 6, 7 e 8. Lembrem-se do que ele lhes disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite no terceiro dia. Então, se lembraram das palavras de Jesus. Lucas deixa isso claro aqui, que elas se lembraram das palavras de Jesus. Quando a gente se esquece das palavras de Jesus no nosso dia a dia, a gente corre o sério risco de fazer as coisas do jeito que a gente acha mais correto. E nem sempre a gente vai estar fazendo o que realmente é correto. Mesmo que a gente tenha a melhor das intenções. Quando a gente esquece o que Jesus diz para a gente corre o risco de procurar Jesus entre os mortos. Uma vez eu ouvi um pastor falando uma coisa que eu achei que ele foi muito infeliz no que ele falou. Mas ele estava falando lá para a igreja dele que a gente tinha que aprender com o carnaval, porque ali no carnaval as pessoas são realmente felizes, e ele estava levando mais ou menos para uma ideia de que hoje, dentro das igrejas, a gente é muito hipócrita e não sei o quê, a gente julga, afinal Deus é um Deus de graça e tal, sabe? Essa coisa da graça barata, assim, essas ideias liberais malucas. Ele falou isso, uma pregação real que aconteceu. Quando a gente quer viver sem se submeter a essa palavra aqui, ao que ela ensina para o nosso coração de verdade, a gente começa a ter pensamentos assim, como desse pastor aqui. A gente começa a fazer as coisas com o nosso senso equivocado de verdade, de justiça, o nosso senso de ética, aquilo que a gente acha que é certo. A gente esquece de submeter essa palavra aqui. E aí a gente começa a buscar Jesus entre os mortos. Quando a gente para de submeter essa palavra, quando a gente se esquece daquilo que Jesus ensina para a gente começa a procurar Jesus entre os mortos. E aí a gente começa a fazer tudo na melhor das intenções. Só que a gente faz na nossa melhor intenção. O risco da gente estar errado nas nossas conclusões é imenso. É imenso e é muito perigoso. Querido, o que foi revelado está valendo ainda hoje. Está valendo agora para a nossa vida aqui, nessa noite. O poder da palavra é o mesmo. O amor é o mesmo. A graça é a mesma. O pecado ainda é pecado. Não procure Jesus entre os mortos. Não fica achando que o seu senso de justiça é mais correto do que o da palavra. Não fica achando que você está mais certo do que aquilo que aquelas pessoas que viveram do lado do mestre, foram inspiradas por Deus, escreveram nesse livro aqui. Isso é uma loucura. Isso é a maior loucura que você pode fazer na sua vida. Não procure Jesus entre os mortos. Você nunca vai encontrar Jesus lá. Você nunca vai encontrar Jesus lá. Quando a palavra perde espaço nas nossas mentes, a gente corre o sério risco de se equivocar profundamente. Quando a gente esquece o que Jesus diz, a gente infelizmente começa a fazer o que a gente acha ser o mais correto, o mais normal, como aquelas mulheres fizeram, na melhor das intenções. Elas só se esqueceram que Jesus tinha falado que ele ia ressuscitar. A terceira lição que esse texto ensina para a gente é que o resultado final da transformação que acontece no nosso coração é o testemunho natural de que Jesus vive. Quando a gente é transformado de verdade por Jesus, quando a nossa mente é transformada de verdade pelo Evangelho, a gente começa a testemunhar de forma natural. Olha os versículos 8 e 9. Então elas, as mulheres, se lembraram das palavras de Jesus. E o que elas fizeram? Foram direto contar todas essas coisas. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Lucas relata claramente aqui que elas se lembraram das palavras de Jesus. Cara, com certeza uma transformação aconteceu ali naquele momento na mente delas. Elas caíram em si. Caramba, é verdade, Jesus tinha falado isso pra gente. O que a gente está fazendo aqui? A gente não vai embalsamar Jesus, Jesus ressuscitou.
A primeira reação delas diante dessa verdade, elas foram e contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. E o que mais o texto diz? Se você continuar lendo, que eles não acreditaram nas mulheres. E olha o que mais, as palavras delas lhes pareciam loucura. Cara, a gente está falando de discípulo que andou com Jesus. Eles não andaram com Jesus, isso não é bizarro? Eu li esse texto aqui essa semana e eu achei isso bizarro. Mas enfim, não importa se eles acharam elas loucas ou não, se o que elas estavam falando era loucura ou não, o que o texto mostra pra gente é que elas se deslumbraram com aquilo ali, elas caíram em si, e o que elas realmente queriam era só contar aquilo ali que elas tinham acabado de ver, aquilo ali impactou o coração delas. Eu vivi uma experiência um pouco parecida quando eu estava fazendo o meu terceiro ano, era o ano de 2004, e eu fui escrever isso e vi, cara, eu estou muito velho, o tempo passa muito rápido, cara. 2004, a gente já está em 2018, 14 anos atrás, eu estava no meu terceiro ano, estudando, mas eu lembro que essa época eu estava buscando muito a Deus, eu estava, vivendo um tempo muito maneiro assim com Deus, eu buscava intensamente, eu orava todos os dias, eu lia a Bíblia com uma paixão, com fervor assim, e cara, eu estava totalmente apaixonado por Deus, não que hoje eu não esteja, mas eu estava vivendo realmente um momento muito especial, e eu lembro que teve uma manhã que eu fui lá estudar, lá no PH, em Botafogo, na época, nem tinha PH em Niterói, pra você ter uma ideia. E eu cedinho, acordava cedo pra caramba e tal, mas cara, com uma alegria, assim, inexplicável no meu coração, por buscar a Deus, sabe? E aí eu lembro que um dos meus amigos, que não era cristão, ele viu aquela alegria estampada no meu rosto, assim. Ele até chegou a brincar achando que tinha a ver com alguma menina e tudo mais. Cara, e eu lembro que eu dei esse testemunho totalmente natural. Eu falei, cara, sinceramente, eu tô feliz porque Jesus é muito bom. Eu não sei o que te falar, porque é a única explicação. Ele deu um risinho assim, ele ficou meio sem graça e tal. Ele nunca imaginou, talvez, que eu fosse falar uma coisa assim. Mas é isso, quando a gente está realmente apaixonado por essa transformação que a palavra causa na nossa mente, na nossa vida, cara, a gente testemunha de uma forma natural, sem precisar ser obrigado a isso. Quando a nossa mente é transformada de verdade por Jesus, o nosso testemunho sobre o Evangelho, ele é natural. O resultado final da transformação que acontece em nós é o testemunho natural de que Jesus vive. E aí quais são as aplicações práticas para a nossa vida? Por que eu falo das aplicações práticas? Porque a gente tem que entender aquilo que o texto ensina para a nossa vida e a gente tem que trazer para o nosso coração e aplicar isso, porque senão não faz o menor sentido. A gente só ouviu um monte de coisa aqui, legal, bacana e tal, e a gente não colocar isso em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Então, em primeiro lugar, se o que Jesus fala sempre se cumpre, a gente deve buscar intensamente a sua palavra. Se o que Jesus fala sempre se cumpre, eu e você precisamos buscar intensamente a sua palavra. A primeira coisa que eu preciso saber é o que Jesus está falando. Se o que ele fala sempre se cumpre, o que ele está falando para mim hoje? A gente precisa ler a nossa Bíblia diariamente. A gente precisa ler esse livro aqui todos os dias da nossa vida. E aí vão algumas perguntas aqui. Qual foi a última vez que você leu a sua Bíblia? Quantas vezes você já leu a sua Bíblia toda? Essas perguntas são mais para a gente refletir assim, um pouco na nossa vida, porque eu acho que a resposta a essas perguntas, de repente, podem mostrar de uma forma um pouco mais clara qual é a importância que a gente tem dado à palavra de Deus. Cara, eu posso falar assim, uma experiência própria minha. Eu estou fazendo um seminário junto com o Clavinho e tal, e a gente precisa ler a Bíblia, é óbvio. E, cara, a gente vê que a gente só não lê realmente porque a gente não quer. Em 3 dias eu li de Êxodo a 2 Reis, quase 1/3 da Bíblia. Ou seja, dá pra gente ler a Bíblia toda, a gente aqui não para ler. Mas, cara, foi uma experiência tão legal porque eu li a Bíblia toda assim, de forma sequencial. Como é bom, como isso traz, coisas novas pra gente, olhares novos sobre coisas que a gente antes não tinha prestado atenção, ou realmente coisas que Deus fala ao nosso coração. E aí fica aqui o meu incentivo a você ler a Bíblia, cara. A palavra é a coisa mais importante que a gente tem nas nossas mãos. E aí fica aqui uma sugestão pra gente essa noite aqui. Comece hoje, de forma urgente, o compromisso de ler a sua Bíblia todos os dias. Começa hoje um compromisso de ler a Bíblia todos os dias. A nossa vida depende disso. E como consequência dessa aplicação, vem a segunda aplicação. A gente não pode se esquecer da palavra que está revelada aqui.
A gente não pode se esquecer. Lembrem do que a gente falou aqui um pouquinho antes. Quando a gente se esquece o que Jesus diz, a gente corre o risco de procurar Jesus entre os mortos. Muitas vezes a melhor das intenções pode levar a gente a lugares extremamente nocivos, extremamente perigosos, distantes da vontade de Deus para a nossa vida. A gente não pode se esquecer das palavras desse livro aqui, de forma alguma. A gente não pode se esquecer das palavras de Jesus. Querido, guarda uma coisa que eu vou falar para você. Não confie na sua melhor intenção. Confie na palavra. Não confie no seu senso de justiça, achando que você está mais certo que os outros. Não confie na sua bondade, porque você não é tão bom assim. Confie na palavra. Confie na palavra. Que a gente tenha um coração como o do salmista, quando escreveu o que está escrito no Salmo 119, nos versículos 15 e 16. Meditarei nos teus preceitos e darei atenção às tuas veredas. Tenho prazer nos teus decretos. Não me esqueço da tua palavra. E aí fica uma sugestão aqui para a gente essa noite. Memorize versículos bíblicos. Ou diariamente, ou semanalmente, ou mensalmente, da forma como você conseguir. E aí eu vou contar uma outra curiosidade. Eu e o Clavinho, a gente também tem uma matéria no seminário que chama Memorização Bíblica. É bizarro. A gente teve que decorar quase Romanos 8, o capítulo de Romanos. Capítulo 8. Cara, é muito legal. Eu achei que eu nunca fosse conseguir, porque é imenso o capítulo. Mas se você se esforça, você consegue. E aí eu me peguei várias vezes indo para o trabalho, no dia a dia. Cara, lembrando daquilo ali, sabe, na minha mente, aquilo vem para o coração de verdade. Então fica aqui a sugestão, comece a memorizar versículos bíblicos, comece a memorizar trechos da palavra que, sabe, no seu momento do dia a dia, de angústia, de preocupação, ou quando você for dar algum conselho para algum amigo seu, essas coisas vão vir ao seu coração de forma natural. Isso é muito bom, a gente não pode se esquecer das palavras de Jesus, das palavras que estão nesse livro aqui. E a terceira aplicação prática para a nossa vida: a gente precisa se deslumbrar novamente pelo fato de Jesus estar vivo. A gente precisa se deslumbrar de novo, a gente precisa voltar a se encantar pelo fato de Jesus estar vivo. Querido, volte a se deslumbrar pelo fato de Jesus estar vivo. Como a gente falou, quando a nossa mente é transformada de verdade por Jesus, o nosso testemunho sobre o Evangelho, ele é natural. O resultado final da transformação que acontece no nosso coração é o testemunho natural de que Jesus vive. Que esse seja o desejo do nosso coração. Jesus vive. Ele vive. Ele está aqui hoje, Ele está no nosso meio. Qual o tamanho da sua alegria quando você ouve essa verdade? E aí fica a sugestão para a gente aqui: coloque nos seus pedidos de oração um pedido tipo assim: Jesus, que o fato de você estar vivo me deslumbre. Ou então: Jesus, me faz ser apaixonado por você de novo. E ore por isso sempre. Peça isso para Deus, cara. Ele pode responder essa oração. Eu queria concluir dizendo que a palavra de Deus é viva, porque Jesus é a própria palavra encarnada. Jesus é a palavra e tudo o que Ele diz é verdadeiro. O que Ele é e o que Ele diz são eternos. A palavra é viva, a palavra não falha. Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui no sepulcro, no lugar de gente morta, Ele ressuscitou. Lembrem-se do que Ele lhes disse, lembrem-se do que Jesus diz para vocês a cada dia. Jesus está vivo. A gente não pode se esquecer das palavras de Jesus. A nossa vida depende dessas palavras. A gente precisa da palavra todos os dias. A gente precisa buscar a palavra todos os dias. A gente precisa se lembrar dessas palavras. A gente não pode se esquecer o que ela revela para o nosso coração. E o nosso coração deve ser continuamente deslumbrado pela vida de Jesus. Querido, assim, desejo de todo o meu coração é que a gente não viva apenas das nossas melhores intenções, mas eu oro para que a gente seja capaz de submeter essa palavra, a palavra de Deus, e que somente ela seja a direção da nossa vida. Amém? Você pode fechar o seu olho, vamos fazer uma oração? Senhor, obrigado pela tua palavra revelada, obrigado porque você fala com a gente, você está vivo, Jesus. Que alegria essa verdade traz para o nosso coração.
Senhor, é muito bom quando a gente para um pouco, Senhor, a correria do nosso dia a dia, quando a gente vai te buscar, Senhor, quando a gente deixa a preguiça de lado, quando a gente abre a Bíblia, Senhor, e a gente lê coisas ali que trazem paz para o nosso coração, que mudam a nossa vida, Senhor, que mudam a nossa perspectiva, a nossa forma de enxergar o mundo. Senhor, que alegria a gente ter você como Deus, como Senhor. Que privilégio a gente ter essa palavra hoje na nossa mão, Senhor, à nossa disposição, sempre que a gente precisar. Ajuda a gente a ler a Tua palavra todos os dias da nossa vida, Deus. A nossa vida depende da Tua palavra, a gente precisa de você, Senhor. Não deixe a gente se esquecer de nenhuma das Suas palavras, Jesus. Inunda o nosso coração com cada uma delas, Senhor. Que a gente viva todos os dias confiando em você, dependendo de você, amando você. Que a gente se deslumbre, Senhor. Hoje ainda, Deus, que a gente se deslumbre, Jesus, com o fato de você estar vivo. Você vive, Jesus. Que alegria, que alegria, que alegria. Muito obrigado, Jesus, porque você ressuscitou, porque você salvou cada um de nós aqui. Ajuda para que a gente seja apaixonado por você, que a gente seja apaixonado pela Tua palavra, que a gente te ame com todo o nosso coração. Muito obrigado porque você falou com a gente nesse lugar, nessa hora. A gente te agradece, te louva, Deus. Muito obrigado. No nome de Jesus, o nosso Salvador amado. Amém, Senhor. Amém.